Depois que a gente vira mãe, muita coisa fica pra depois. Ah, depois eu estudo, depois eu arrumo, depois eu lavo um cabelo, depois eu corro atrás. E no meio disso tudo, vem aquela sensação silenciosa. Ah, eu sinto que eu poderia estar fazendo mais por mim, pelo meu filho, pelo nosso futuro, mas eu não sei nem por onde começar. Eu sei, não é falta de vontade, é que a vida é cheia, a rotina é pesada. E o tempo, o tempo parece que nunca sobra. E não sobra mesmo, na verdade. Só que eu preciso te contar uma coisa que eu descobri e que mudou completamente a forma como eu encaro a maternidade e até a forma como eu encaro meu próprio desenvolvimento. Essa rotina que a gente vive, cheia, repetitiva, cansativa, que parece na verdade ser um obstáculo para tudo, é exatamente o ambiente perfeito para uma coisa que pode mudar a sua vida e a vida do seu filho ao mesmo tempo. Mas antes de eu te mostrar o que é essa coisa, eu quero saber se você se enxerga nisso que eu vou falar agora. Essa aula é para você que é mãe e que lá no fundo sente que a maternidade de fato colocou tudo na sua vida em pausa, de alguma forma. Você quer crescer, quer aprender coisas novas, quer se desenvolver, mas quando é que você vai estudar? Quando é que vai sobrar um tempinho para você? Você até tenta, você salva um conteúdo, você pensa de fato em começar alguma coisa, mas nunca consegue ir até o final. E fica um peso no peito, sabe? Putz, será que eu tô ficando pra trás? No inglês que você nunca aprendeu, no estímulo que você sente que ainda não deu pro seu filho, no futuro que você quer construir pra vocês dois. Se você já sentiu isso, esse vídeo é pra você. E eu vou ser sincera, isso não é pra quem quer milagre, é pra quem entende uma coisa simples. Pouco, todo dia, funciona. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você agora. Sabe aquela fase em que o seu filho repete tudo que ouve? Em que ele pega uma palavra que você falou uma vez, às vezes, e nem percebeu, e repete, e tá usando? Isso não é coincidência, é que o cérebro dele tá funcionando numa velocidade. E essa fase é do 0 aos 6 anos, geralmente. É que o cérebro da criança tá formando conexões numa velocidade absurda nessa fase. Tudo que ela ouve, repete, sabe, vira estrutura, vira base. Especialmente quando se trata de linguagem. E essa janela fecha. Depois dos 6, 7 anos, aprender o idioma ainda é possível, mas nunca mais é tão natural, tão leve, tão orgânico quanto agora nessa janela. E a maioria das mães nem sabe que essa janela existe. E aí você pode estar pensando, tá, Amanda, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sou pedagoga, neurocientista, sei lá o quê. E é aí que a coisa fica bonita. Sabe por quê? Porque a forma mais simples, mais barata e mais natural de aproveitar essa fase do seu filho é colocar uma segunda língua na convivência de vocês. Não numa escola, num cursinho, na rotina, no dia a dia, no meio da vida que vocês já vivem. E quando a gente fala em segunda língua, a mais útil e a que abre mais portas no mundo inteiro é o inglês. Talvez você também esteja pensando aí, tá, mas minha filha, eu não sei inglês. Como é que eu vou fazer isso? Então, essa é a parte que mais me empolga de te contar. Porque você não precisa saber inglês primeiro. Você começa com frases simples ali na rotina, as mesmas frases que você acaba que já usa em português. Aí você troca nesse primeiro momento. E aí, enquanto você pratica, você aprende. Enquanto você aprende, o teu filho absorve. Os dois crescem juntos, ao mesmo tempo, no mesmo momento. Sem tempo, sem precisar de tempo extra, sentar pra não sei o quê, entendeu? Parece bom demais pra ser verdade? Então deixa eu te mostrar que é real. Look what I found. What is this? The ice cream. The ice cream. Bus, the wheels on the bus go round and round. What? The bird, no, these are leaves on the tree. They're falling down. Where is the purple? Jim, please. Mom's gonna put away. Thank you. Esses são alguns momentos da nossa rotina aqui em casa. O inglês fazendo parte da nossa vida. Sem aula, sem pressão, sem cursinho. Só convivendo com a língua. Ouvindo, repetindo, nos comunicando no dia a dia. E sabe o que mais é interessante nisso? Nessa brincadeira de falar as coisas em inglês, aqui em casa, eu melhorei meu inglês. E o meu filho aprendeu. Ele só aprendeu porque o inglês virou parte natural da nossa rotina. Só por isso. Não porque eu sentava para estudar com ele, para dar aula para ele.
Eu vivia, eu falava, eu repetia muito. E para você entender como isso começou, e porque eu acredito tanto que isso funciona, eu preciso te contar um pouquinho da minha história. Porque ela provavelmente é mais parecida com a sua do que você imagina. Meu nome é Amanda Santos e eu sou professora de inglês e mãe do Arthur. Eu não nasci falando inglês, muito diferente disso. Eu estudei por anos em cursinho tradicional. Gramática, regra, livro, atividades, tudo certinho. Mas quando eu precisei falar de verdade, uma entrevista de emprego, no trabalho, vida real, eu travei. Sabe, o coração disparado, a voz sumindo, e eu tentando traduzir, sabe, tudo na cabeça ali, na hora de falar. Ai, que sensação horrível, aquele negocinho, poxa vida, eu estudei tanto esse negócio, eu não consigo usar. E a virada veio. Quando eu consegui a oportunidade de um estágio, na época da faculdade, de uma escola bilíngue. Ali eu vi as criancinhas tudo falando inglês, entendendo inglês. E tudo do jeito que a gente aprende português, vivendo. Elas não estavam, em nenhum momento, decorando regra. Elas estavam brincando, resolvendo problemas, comunicando, tudo em inglês. E foi ali que eu entendi duas coisas. A primeira, o inglês não é matéria, é ambiente, é comunicação. A segunda, eu também comecei a aprender de verdade ali, pela convivência. Eu fui, de certa forma, obrigada a usar aquele inglês quebrado que eu tinha. Então, eu tentava, tropeçava, repetia, corrigia, e a cada dia o negócio ia ficando mais natural. Então, quanto mais eu usava, mais, sabe? E aí, eu fui vivendo o inglês, fui vivendo tudo aquilo, revendo tudo aquilo que eu tinha estudado, né, de certa forma. E ali, naquele insight, eu já pensei, caraca, meu filho vai aprender inglês desse jeito aqui, ó. E aí, anos depois, o Arthur nasceu. Só que aí veio outro choque. Como é que eu vou interagir em inglês com recém-nascido? Pode isso? Né? Porque isso a gente não aprende no cursinho. Né? Eu precisei construir esse repertório vivendo na prática, na pele. Então, no meio de noites mal dormidas, mamadeira, fraldinha, choro, sabe? Muito abraço, muito colo, muito cheirinho. Então, no meio disso tudo, o inglês entrou na nossa casa. Primeiro comigo, naturalmente, e depois com o Arthur. E isso influencia até todo mundo ao redor, todo mundo tentando interagir com ele em inglês, os avós, o pai. E nesses últimos 3 anos, vivendo o inglês com o Arthur, eu cresci mais no inglês do que em todos aqueles anos, sentado na cadeira, na sala, no cursinho. E hoje o Arthur, com mais de 3 anos e pouquinho, já entende e fala inglês, com a mesma naturalidade que o português. Isso a gente construiu aqui, dentro de casa, na vida real. Quando eu conectei tudo isso, né, a minha história como aluna, como professora, como mãe, uma coisa ficou muito clara. O problema nunca foi aprender, foi o jeito que a gente, né, foi apresentado de como é que aprende o inglês. E quando eu digo isso, não é sobre mim. No Brasil, falar inglês ainda hoje é tratado como sendo um privilégio, né, como se fosse, para quem pode. Só que inglês não é luxo, inglês é acesso. A maior parte da informação do mundo está em inglês. Os melhores cursos, livros, pesquisas, oportunidades de trabalho. Quem não aprende, perde tudo isso. Ou fica dependente de legenda, tradução, alguém ali para explicar, para guiar. E quando você é mãe, isso ganha outra camada. Porque você vira referência dentro da sua casa. E o método tradicional, né, de ensino de línguas, ele faz ainda a gente achar que a gente é o problema. Eu não tenho disciplina. Eu não consigo. Eu não tenho tempo. Não. Não é. O problema é que ensinaram pra gente que para aprender inglês, você precisa parar a sua vida. Tem que fazer lá o cursinho, tem que decorar essa lista de palavras, essas regras aqui, tem que ter dinheiro, tem que viajar, fazer um intercâmbio. E a vida de uma mãe, não, entendeu? Não para nunca. É rotina, repetição, mesmo banho, mesma comida, o ritual para dormir, todo dia. Todo dia. Não é. E é exatamente o ambiente que uma língua precisa para ser aprendida de verdade. Então, quando você pensa assim, não tenho tempo para aprender inglês. Porque eu sou mãe. Porque eu quero... Entendeu? Eu tô grávida. A verdade é o oposto. Você tem as condições perfeitas. Porque você é mãe. E agora que você entendeu isso, eu preciso te mostrar uma coisa importante. Porque pode ser que você já tenha tentado aprender inglês antes. E pode ser que você já tenha desistido. E eu preciso te mostrar por que isso aconteceu, para você nunca mais cair nessa armadilha. Por favor. O maior erro que eu vejo é a mãe achar que precisa aprender inglês primeiro, para só depois usar. Precisa aprender mais palavras, mais regras, entender porque que é assim, porque que é assado.
Não, preciso ter tempo pra estudar, porque agora, quando eu estiver mais preparada, eu começo. E por causa disso, acaba que essa mãe nunca começa. Ou então pensa assim, vou esperar meu filho crescer um pouco, que depois eu começo. E aí perde exatamente essa fase tão importante. Você até às vezes começa animada aí, abre aquele cursinho da influência lá, aplicativo, apostila, não sei o quê. Mas aquilo lá não tem nada a ver com a vida que você vive todo dia. Tem nada a ver com o banho do seu filho, com a refeição, com aquele cansaço no final do dia. Aí você para, se culpa e às vezes conclui que no inglês não é pra mim. Esse é um erro. Nossa, erro grave. Não porque você não consegue aprender, mas porque esse jeito de aprender nunca foi feito pra gente aprender inglês de verdade. Foi feito para dar mais dinheiro para quem tá te vendendo essas coisas. Sabe por que não funciona? Porque enquanto você espera aprender, aí você não usa a língua. E aí, sem usar a língua, você não aprende, entendeu? Aí você entra num ciclo. Aí você tenta aprender, aí não pratica. Aí trava e aí acha que o problema é você. E aí você começa a acreditar. Eu nunca consigo. Não é pra mim. Eu não sou boa nisso. O uso gera aprendizado. A espera gera bloqueio. Língua não se aprende estudando primeiro. Se aprende usando desde o começo. Do mesmo jeito que uma criança aprende português. Ninguém explica a regra. Ninguém dá lista de palavras para o povo decorar. A criança aprende porque ela ouve, vê, repete e vive aquilo todos os dias, é ou não é? E foi observando isso que eu identifiquei 4 pilares que sustentam tudo isso. Mas calma, é muito mais simples do que parece. Primeiro, contato. Sem contato, o inglês simplesmente não existe. O primeiro passo é fazer o inglês aparecer no seu dia. Não como estudo, como presença. Exemplos reais aí. Na hora do banho, você vai falar, let's take a bath, baby, né? Toma banho, meu amor. E segue. Na hora de comer, time to eat. Ou então, sit down, né? Senta. Ou então no colo, come here, sweetheart. Ou então tô chorando, it's okay, mom's here. Sabe, tá tudo bem, a mãe tá aqui. Então, usar essas frases. E você não precisa entender tudo, sabe? Você precisa ouvir muitas vezes. E o cérebro aprende pelo som que se repete. Segundo pilar é a constância. Pouco que seja, mas todo dia. Não precisa falar muito, mas não pode deixar sumir. Então, se você fala bom dia em inglês, por exemplo, good morning, aí uma frase na hora do banho, aí tem a frase na hora de comer, aí tem a frase na hora de dormir, entendeu? E aí, a mesma coisa todos os dias, né? Então, quando o inglês começa a aparecer, de fato, todos os dias, em alguns momentos, ele para de parecer estranho. É o terceiro pilar, consistência. Aqui é que mora o segredo. Não é variar, é manter. Se o banho virou let's take a bath, é isso todo banho. Se na hora de dormir, time to sleep, é isso toda vez na hora de dormir. O cérebro gosta dessa previsibilidade. E é a previsibilidade que acelera tudo. É assim que o inglês deixa de exigir, sabe, aquele esforço. E aí, de repente, ele começa a sair sozinho. E o quarto pilar é o contexto. O inglês acontece junto com a ação. Você faz e fala, você fala e faz, entendeu? Então, let's take a bath. Aí, água, sabonete, time to sleep, a luz baixa, colinho, aí, good job, é sorriso, entendeu? O inglês nasce dentro de uma cena, e aí não precisa explicar, ele simplesmente é compreendido. E no fim, você não está ensinando e nem estudando inglês, você está criando um ambiente, certo? Onde o inglês de fato existe. E quando o inglês existe na sua rotina, seu filho cresce achando isso muito normal. E você cresce junto, ouvindo mais, falando mais, com muito menos medo e muito mais naturalidade. Não é talento, não é dom. E nem é mais dinheiro, muito dinheiro, é questão de método e direção. E quando uma mãe vive esse processo, o filho aprende como consequência inevitável. E para você sentir isso na prática, antes de qualquer outra coisa, eu quero te propor algo simples aqui. Hoje, você escolhe a sua preferência, o momento fixo da rotina sua com seu filho. E aí você escolhe uma frase para você dizer nesse momento. Tipo, let's take a bath, na hora do banho. Ou então, time to eat, na hora de comer. Ou então, good morning, sunshine, na hora de acordar, como você viu no vídeo, né? Ou então, good night, I love you, na hora de dormir, tá? Beijo. Aí, escolhe essa frase e usa todo dia, nos mesmos momentos. Só isso, faz isso uns 7 dias. Não traduz, não explica, só fala e vive o momento. Então é tipo assim, good morning. Oi, meu amor, você dormiu bem? No outro dia, good morning, I love you. Vamos tomar café? Você tá com fome? Entendeu? Good morning, baby.
E aí, você tá bem? Vamos, quer abrir a cortina? Entendeu? Então, dá a saudação e continua vivendo, como se, ó, nada demais tá acontecendo. Se você fizer isso, duas coisas vão acontecer. Você vai perceber que não trava tanto quanto você imaginava. E o seu filho vai começar a reconhecer aquela frase como sendo parte natural da rotina. Isso não é mágica, é linguagem acontecendo ali, naturalmente. Se você fizer só isso, né, que eu acabei de te propor, você já começou. E eu afirmo isso porque eu vivi esse processo. Eu vi o meu inglês destravar assim. Eu vi o inglês virar parte da minha casa. E principalmente, eu vi o tamanho do potencial que existe numa mãe quando ela para de se diminuir. Sinceramente, é inadmissível. Tanta mulher inteligente, capaz, curiosa, acreditando que aprender, não é mais para mim. Inadmissível tantas oportunidades sendo perdidas por falta de direção, não por falta de capacidade. E não é sobre inglês. É sobre uma mãe que cresce, se desenvolve e amplia o próprio horizonte. E, inevitavelmente, traz o filho junto. E foi pensando nisso que eu peguei toda essa minha bagagem, essa minha experiência, tanto como estudante, professora e mãe, e organizei tudo num caminho claro. O inglês na rotina. Mais óbvio do que isso, impossível, não é? Não é um cursinho de inglês. É o meu programa completo, criado exclusivamente para mães brasileiras que querem colocar o inglês na rotina de verdade. Sem pressão, sem culpa, sabe? Mulheres que querem falar inglês sem medo e aproveitar as oportunidades que isso vai proporcionar. Mas que dessa vez, quando a oportunidade chegar, você vai estar pronta. E aí, você entrando, o que você recebe? Um treinamento em videoaulas, são 7 módulos com aulas curtas, diretas e aplicáveis. Cada aula te ajuda a usar o inglês na vida real, no mesmo dia. Você também vai ter acesso ao grupo de mães, com outras mães que também são participantes do programa, que estão vivendo os mesmos momentos que você, para trocar experiência, para praticar e para não desistir. Porque quando a gente aprende junto, gente, fica muito mais leve, muito mais leve. E junto com o programa, você também recebe 3 presentes, não para te sobrecarregar, muito pelo contrário, para facilitar a sua vida. O primeiro é o inglês da vida real. E esse aqui talvez seja o presente mais valioso de todo o programa. Porque tem uma coisa que ninguém, absolutamente ninguém te fala sobre o inglês. Mesmo quem já sabe inglês, trava na hora de viver em inglês. Porque uma coisa é você aprender ali como é que pede um café em inglês. Outra coisa é saber como uma mãe americana, por exemplo, fala com o filho quando ele cai no parquinho e começa a chorar. Então, falar inglês de verdade não é traduzir, né, o que você diria em português. É entender como aquela cultura expressa essa mesma situação. E isso nenhum curso tradicional ensina. Deixa eu te dar 2 exemplos, bem rapidinho, só para você sentir o que eu tô dizendo. Sabe quando a criança bate, sei lá, a cabeça e aí sobe aquele calombo? A gente chama de galo. Em inglês, eles chamam de ovo de ganso. Então, em português, ai, fez um galo. Em inglês, ouch, he's got a goose egg. Goose é ganso, egg é ovo. Então, se você tentar traduzir o galo em inglês, vai ficar rooster. Aí ninguém vai entender nada. Outro exemplo, quando a criança tá fazendo manha, sabe? Enrolando pra comer, pra botar roupa. Em português, a gente diz que, tipo assim, para de fazer corpo mole, menino. Em inglês, não existe tradução. O que eles falam é stop dragging your feet. Literalmente, para de arrastar os pés. Outra imagem, outra lógica, mas com o mesmo sentido. E esses 2 exemplos são 2 de milhares. Cada momento da sua rotina com o seu filho tem expressões que só existem dentro daquela cultura. O banho, a birra, o carinho, a bronca, né, leve que a gente tem que dar de vez em quando, a negociação para dormir, enfim. Tudo isso tem o seu próprio jeito de ser dito em inglês. E você não vai encontrar isso só digitando lá no Google Tradutor. Nem no curso de inglês corporativo, piorou. E muito menos num aplicativozinho do celular. O Inglês da Vida Real é um mini curso em áudio que eu criei com exatamente isso. O inglês que uma mãe precisa, de verdade, nas situações reais da maternidade. Com as expressões, sabe? Que os nativos, as pessoas que falam inglês de maneira nativa, realmente usam. E você pode ouvir enquanto você lava uma louça, você dirige, sabe? Enquanto espera numa fila da escola. Isso muda tudo. Porque você deixa de falar o inglês ali
copia e cola, traduzido, robotizado, e começa a falar inglês de verdade. Só isso já valeria a entrada no programa. Mas segue comigo que tem mais. Agora você acessa o workshop secreto, que é o workshop Destravando para falar inglês. E agora eu preciso te falar uma coisa que não tem nada a ver com inglês, na verdade. Tem a ver com você. Porque eu posso te dar as melhores frases, os melhores áudios, o melhor método do mundo. Se você travar na hora de abrir a boca aqui, acabou. Nada disso funciona. E essa trava é mais comum do que você imagina. Não é falta de vocabulário, não é falta de estudo. É algo que mora num lugar muito mais fundo aqui dentro. É aquela voz que aparece de vez em quando e fica assim, Ai, não vai dar certo, vão perceber que você não sabe. Ou então, melhor você ficar quieta, para com isso, tá errado. sabe de onde é que vem isso? Não vem do inglês. Vem de como a gente foi ensinado a lidar com o erro no Brasil. Desde quando a gente estava na escola. Errou? Nota baixa. Errou? Aí todo mundo riu. Errou? Ah, você é burra. A gente cresceu num sistema que até hoje, na verdade, é assim. Pune o erro, entendeu? Ao invés de considerar como parte do aprendizado. E o resultado? Milhões de brasileiros que estudaram inglês por anos e têm pavor de falar inglês. Essa aula privada desmonta esse padrão. Com calma, sem julgamento. E lá eu te mostro de onde vem esse medo. Porque ele não tem nada a ver com a sua capacidade e o que muda na prática quando você para de se cobrar a perfeição e começa a se permitir falar. Porque o seu filho, ele não precisa de uma mãe perfeita no inglês. Ele precisa de uma mãe que fala, que tenta, que mostra que errar faz parte, sim. E, aliás, esse é um dos maiores presentes que você pode dar para o seu filho. O exemplo de alguém que tenta, mesmo com medo. Você recebe também a curadoria da rotina em inglês. E esse último presente resolve um problema que parece bobo, mas que consome um tempo absurdo. Você decide que quer colocar uma música, imagina. E aí é uma música em inglês pro seu filho, aí você abre lá o YouTube, aparece lá, 200 resultados. Aí você fica, meu Deus do céu, qual que eu coloco? Qual que é adequado? Qual que tem uma pronúncia melhorzinha? Qual que vai prender a atenção dele? Aí você gasta ali um tempão escolhendo, aí você coloca um vídeo, aí teu filho não gosta. Aí você desiste, tipo assim, sabe? E aí o inglês que ia entrar na sua rotina, não entrou. Isso acontece o tempo todo. E não é preguiça, é falta de ter uma curadoria. Porque conteúdo em inglês é o que mais tem. O que falta é alguém que já passou por isso te dizer, usa esse aqui, esse é pra idade e nessa hora do dia. Entendeu? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu separei as músicas que funcionam de verdade, as histórias que prendem, sabe, a atenção, os canais que têm uma pronúncia mais clara, o conteúdo adequado, tudo organizado por fase de desenvolvimento da criança. Você não precisa pesquisar nada, filtrar nada, ficar testando. É só abrir, dar o play e deixar o inglês circular pela sua casa. Isso parece simples, e mas é justamente a simplicidade que faz você continuar. Porque no dia que dá trabalho demais, aí você para. Aí quando você para, o inglês some. Essa curadoria garante que o inglês nunca vai depender da sua energia, só da sua decisão de apertar o play. Agora pense comigo. Uma aula particular de inglês custa entre 80 e 150 reais. Uma aula. E ainda assim não cabe ali na sua rotina de ter que parar para ter aula. Cursinho de inglês infantil, por volta de 300, 400 reais por mês, 1, 2 aulas por semana. E aí, é só pro teu filho. Escola bilíngue. Você já até imagina aí o preço. Só que, mais uma vez, é só pro seu criança, só pro seu filho. Aqui, vocês dois aprendem. Você e o seu filho no mesmo tempo, na mesma rotina. Você não tá comprando aulas. Você está começando uma jornada. E por isso, o investimento no inglês na rotina é de R$ 297. É um pagamento único, sem mensalidade, sem renovação, se você não quiser. Menos do que 2 aulas particulares. Menos do que 1 mês de cursinho infantil. Só que aqui você tem acesso por 1 ano inteiro. Com suporte, com comunidade, com tudo que eu te mostrei aqui agora. E você tem 15 dias de garantia. Então, entra, sente o método, vive a experiência. Se não fizer sentido para a sua rotina, você cancela e recebe tudo de volta. Sem pergunta, sem burocracia, sem risco para você. O inglês na rotina não é só sobre inglês, é sobre você voltar a se sentir capaz.
É sobre você ser exemplo para os seus filhos de coragem, de recomeço, de constância. E, sinceramente, a casa nunca vai ficar perfeita. E o tempo nunca vai sobrar. E quando a gente espera o momento perfeito, a infância do nosso filho está passando. E olha, passa rápido, viu? Você não vai ter uma criança pequena com essa rotina e essa repetição para sempre. Não vai. Então, você pode continuar dizendo, um dia eu começo, ou você pode começar agora, do jeito certo, de um jeito possível. E se tudo isso fez sentido para você, o botão tá aqui embaixo. Você já sabe o que fazer. Vem pro inglês na rotina. De mãe para mãe, isso não é fazer mais. É sobre fazer o que importa. Sem pressão, mas com consistência. Um beijo no seu coração e eu te vejo lá dentro.